Se você clicou nesse vídeo do Palácio de Valmor, não se esqueça de se inscrever no canal e clicar no sininho, tá bom? Refletia também o peso invisível das tradições que sufocavam cada respiração de quem ali vivia. No centro, como uma pintura viva, estava Lady Isabela de Valmor, a mais nova das filhas do duque. Aos 18 anos, carregava sobre os ombros o título de a Virgem da Realeza, não apenas pela idade, mas por uma obsessão da corte em preservar sua pureza como moeda política. Isabela era alta, de pele tão clara que parecia feita de porcelana. Os cabelos, longos e castanho claros, caíam em ondas que nunca pareciam se desfazer, mesmo sob o vento. Seus olhos azuis não transmitiam doçura, eram frios, distantes, como se o mundo todo estivesse abaixo dela, menos estava. DAAcordo.com. As regras de sangue e brasão. Mas por trás de toda essa perfeição ensaiada, havia um incômodo silencioso. Isabela não se sentia viva. Os bailes lhe entediavam. As aulas de etiqueta lhe pareciam torturas. E as conversas das damas de companhia soavam como litanias vazias. O escândalo que abalou Valmor naquela manhã. As portas do salão se abriram abruptamente. O duque, seu pai, entrou com passos firmes e expressão de pedra. Atrás dele, sua mãe, menos a sempre calculista duquesa Mariana, menos observava em silêncio. Mas os olhos carregavam fogo. Isabela. A voz do duque cortou o ar. É verdade o que ouvi? Ela ergueu o queixo, mantendo a postura impecável. Depende do que o senhor ouviu, pai. O murmúrio dos criados no corredor aumentou. O boato já corria. Na noite anterior, durante a inspeção das adegas, Isabela fora vista conversando sozinha com o homem da senzala. Pior, havia tocado o braço dele. Para a corte, era um gesto imperdoável, um risco de manchar o sangue nobre. Uma criada me contou. Educa interveio, aproximando-se como uma serpente, que você se inclinou e falou baixo com um escravo. Não apenas falou, sorriu para ele. Isabela sentiu o calor subir ao rosto. Não confirmou, mas também não negou. O duque explodiu! Isso é uma afronta! Uma Valmor não se rebaixa! Talvez seja o mundo que se rebaixa quando acha que valor está no nome e não na alma menos, respondeu Isabela, sem perceber que cavava a própria punição. O silêncio que se seguiu foi mais pesado que gritos. A mãe dela sorriu, mas era um sorriso cruel se tanto admira a Raleigh. Viver como eles. A sentença naquela mesma tarde, sem direito à defesa. Isabela foi despida de suas joias, seus vestidos luxuosos, e seu quarto de princesa. Vestiram-na com um vestido simples, de algodão cru, pés descalços. E entregaram-lhe uma trouxa com 2 pedaços de pão e uma manta áspera. Amanhã, cedo você seguirá para o galpão da Fazenda Sul, disse o duque ficara sob os cuidados de um dos escravos mais velhos. Ele se certificará de que aprenda a servir. A notícia se espalhou como incêndio. As damas cochichavam. Os criados olhavam com pena ou com prazer pelo revés. A própria criada que a havia denunciado passou por ela no corredor, sorrindo com malícia. A chegada ao Novo Mundo a manhã seguinte foi cinza. A carruagem que a levou não era enfeitada, mas um carro de transporte usado para cargas. Oakman, até a fazenda parecia mais longo do que qualquer viagem que já fizera. Quando chegaram, o cheiro de terra e suor substituía o perfume de flores importadas do palácio. O galpão sul era amplo, com paredes de madeira velha e teto baixo. Lá dentro, ferramentas, fardos de palha e um pequeno canto com uma cama improvisada. Foi nesse momento que ela o viu pela primeira vez, encostado a um pilar. Um homem negro, de ombros largos e pele brilhante pelo trabalho sob o sol, observava em silêncio. Usava calças gastas, camisa aberta no peito e um lenço na cabeça. Os olhos eram profundos, mas não havia hostilidade, menos apenas uma calma impenetrável. O feitor apresentou, este e Samuel. Vai cuidar para que não morra de fome ou de frio. Samuel não disse nada, apenas olhou para ela por um instante e voltou ao trabalho, como se a presença dela fosse apenas mais um peso a ser carregado. Isabela sentiu algo estranho, não medo, mas uma mistura de curiosidade e desconforto. Nunca estivera tão próxima de um homem que, segundo sua criação, não valia nada. O sol começou a cair, tingindo de dourado o chão batido. Ela largou sua trouxa no canto e respirou fundo. Estava oficialmente exilada do mundo que conhecia. E agora, o único rosto humano próximo era o de um escravo. A primeira noite no galpão foi um mergulho forçado naquilo que Isabela sempre evitara. O silêncio bruto da vida fora dos salões. O colchão era um amontoado de palha dura. A manta áspera arranhava sua pele, e o som dos grilos se misturava ao estalar da madeira com o vento. Ao amanhecer, um cheiro forte de fumaça e milho cozido invadiu o espaço. Ela abriu os olhos e viu Samuel,
agachado perto de uma pequena fogueira improvisada do lado de fora. Seus movimentos eram lentos, porém firmes, como se cada gesto fosse calculado para economizar energia. Acordou, disse ele, sem emoção, apontando para um prato de mingau grosso. Isabela ergueu o queixo. Não como isso, ele não respondeu. Apenas deixou o prato perto dela e voltou ao trabalho. Cortando lento o choque da rotina, Feitor apareceu pouco depois com ordens claras. Hoje você ajuda na lavagem das roupas. E não quero reclamações. Ela, é claro, reclamou. Eu? Lavar roupas? Não tenho ideia de como se faz isso. Vou aprender, respondeu o Feitor, jogando um balde e uma tábua de esfregar aos pés dela. Samuel observava de longe. Não havia sorriso nem pena em seu rosto, apenas aquela serenidade incômoda. Isabela tentou imitar os outros trabalhadores, mas a água fria lhe cortava os dedos, e o sabão queimava sua pele sensível. Isso é desumano, gritou largando uma camisa ensaboada no chão. Samuel passou ao lado dela, pegou a peça caída, e sem dizer nada levou-a, em poucos movimentos, como quem já repetiu aquele gesto 1000 vezes. A primeira fuga ao meio-dia. Enquanto todos estavam distraídos com o almoço, Isabela viu uma oportunidade. Correu pelo campo aberto, o vento puxando seus cabelos, a barra do vestido suja de lama, por alguns minutos. Acreditou que poderia alcançar a estrada que levava de volta ao palácio, mas um braço firme segurou seu pulso. Virou-se. Era Samuel. Ele não a machucou. Apenas manteve a mão firme e disse: Não vai conseguir. E o que sabe você sobre o que eu consigo ou não? Rebateu, tentando se soltar. Sei que não conhece o caminho, nem quem vai ajudá-la. Sua voz era baixa, grave, e soava mais como constatação que ameaça. Sem outra escolha, ela voltou ao galpão, carregando no rosto uma mistura de ódio e vergonha. O banho forçado de realidade naquela noite, a chuva caiu forte. A água infiltrou-se pelo teto do galpão e molhou a palha onde Isabela dormia. Ela tremia de frio quando sentiu algo cair sobre ela. Um pedaço de lona. Olhou para o lado e viu Samuel, deitado no chão, sem proteção alguma, apenas para que ela não passasse a noite encharcada. Mas o orgulho falou mais alto. Não preciso. Dá sua cara, Daide, disse, empurrando a lona de volta. Ele não respondeu, apenas fechou os olhos e dormiu, dormindo perto dele o Feitor. Vendo que o espaço do galpão era limitado e que a chuva estragaria a palha, ordenou que Isabela dormisse. No canto seco, ao lado de Samuel. Ela protestou, ameaçou, mas não teve escolha de tossir o mais distante possível, virada de costas para ele, os músculos tensos como cordas. Ainda assim, sentia o calor do corpo dele perto, e aquilo a enfurecia, não porque fosse desagradável, mas porque algo nela começava a perceber que o desprezo que sentia era inseguro. Na escuridão, ouviu apenas o som da respiração dele. E foi com esse som constante que acabou adormecendo, ainda com o rosto virado para o lado oposto. O terceiro dia na fazenda começou como todos os outros. O sol ainda nem havia despontado, e já se ouvia o som de madeira sendo cortada. Isabela abriu os olhos e encontrou Samuel no pátio. O machado subindo e descendo com um ritmo constante, como se nada no mundo pudesse detê-lo. Ela, embrulhada na manta áspera, ainda estava exausta da noite anterior, mas algo a fez ficar observando. Não o trabalho em si, mas a calma dele. Não havia pressa, nem raiva, nem ostentação, apenas força silenciosa. A queda mais tarde, o Feitor ordenou que Isabela carregasse baldes d'água do poço até o galpão. No início, ela tentou manter a postura, equilibrando-se como se estivesse num salão. Mas na quarta viagem, a alça de um dos baldes quebrou. A água derramou-se, e o peso desequilibrado a fez tropeçar. O mundo girou. Ela caiu de joelhos, sentindo uma dor aguda no tornozelo. O Feitor apenas bufou e seguiu andando, indiferente. Foi Samuel quem se aproximou. Machucou? Perguntou, ajoelhando-se. Não. Ela começou a dizer, mas uma pontada mais forte a fez soltar um gemido, sem pedir permissão. Ele passou o braço por baixo de suas pernas e a ergueu. Ela se agarrou instintivamente ao pescoço dele, sentindo a firmeza de seu corpo e o calor que emanava. O caminho até o galpão pareceu mais longo naquele silêncio. Ele a colocou sobre a cama de palha, retirou um pano limpo de um caixote e molhou-o. Na água fresca, vai inchar. A voz dele era simples, quase sem emoção. Samuel enfaixou o tornozelo com cuidado, tocando apenas o necessário. Seus dedos eram fortes, mas os movimentos surpreendentemente delicados. O gesto inesperado de Isabela, acostumada a ser servida por criadas obedientes, percebeu algo estranho naquele cuidado. Não havia submissão, apenas respeito. Ele não a olhava.
como uma dama caída em desgraça, nem como uma mulher a ser cortejada. Era como se cuidasse de qualquer ser humano ferido. Quando ele terminou, afastou-se e voltou ao trabalho. No entanto, ao cair da tarde, retornou com um prato de sopa. Não é como a comida do palácio, mas vai ajudar, disse. Lado dela. Ela o encarou por alguns segundos antes de provar. O sabor era simples, mas quente, reconfortante. Por que está fazendo isso? Está fazendo isso? Perguntou. Ele apenas deu de ombros. Porque alguém tem que fazer. A primeira rachadura naquela noite, enquanto a chuva caía fraca lá fora. Isabela viu Samuel deitado no chão, enrolado em um pedaço de pano fino. Ela se lembrou de como havia rejeitado a lona que ele lhe dera antes. Sem pensar muito, pegou a manta dela e se aproximou. Cobriu-o devagar, quase com vergonha de ser pega no ato. Ele abriu os olhos, surpreso, mas não disse nada. Apenas fechou-os, novamente, como se aceitasse aquele gesto, sem precisar entender. Foi a primeira vez que ela adormeceu sem sentir raiva. Os dias seguintes foram menos ásperos. Isabela ainda mantinha sua altivez, mas algo nela já não rejeitava, por completo, aquele novo ritmo. O tornozelo se recuperava, e para sua própria surpresa, ela passou a ajudar em pequenas tarefas, não por ordem do feitor, mas por Samuel. De forma silenciosa, sempre as fazia parecer menos pesadas. Na manhã, de sábado, enquanto o sol nascia, ela o encontrou no riacho lavando uma rede de pesca. Sentou-se na margem, observando os movimentos ritmados. Pela primeira vez, não havia distância física entre eles, por obrigação, mas por escolha. Você sempre foi escravo? Perguntou, quebrando o silêncio. Ele continuou trabalhando, mas respondeu: não nasci assim. Ela quis perguntar mais, mas percebeu no tom dele que aquele não era um assunto para ser explorado com pressa. Aprendendo a fazer, Samuel começou a mostrar-lhe coisas simples, como bater roupa na pedra para economizar sabão, como amarrar feixes de lenha de modo que não se soltem, como prender a barra da saia para andar sem tropeçar na lama. Não era um ensinamento formal, mas gestos práticos, quase como se fosse natural para ele dividir o que sabia. Em um fim de tarde, enquanto consertava um cesto, ele pediu: "Segurei aqui." A mão dele tocou a dela por um instante. Foi rápido, mas bastou para que um calor subisse pelo rosto de Isabela. Ela disfarçou, olhando para o lado. Mas o toque ficou gravado em sua pele. O riso que não deveria existir uma noite. Durante a preparação do jantar, um dos outros trabalhadores deixou cair um saco de farinha, espalhando uma nuvem branca pelo chão e pelo ar. Samuel passou pelo corredor exatamente quando Isabela, rindo da cena, acidentalmente deixou um punhado cair sobre ele. Ele parou, olhou para ela e, pela primeira vez, riu. Não um riso contido menos, mas um som aberto, grave, que fez algo vibrar. Dentro dela: vai se arrepender disso, disse ele, fingindo ameaça. Quero ver tentar, respondeu ela, ainda rindo. Por alguns segundos, parecia que não havia diferença entre eles, nem títulos, nem castigos. Apenas duas pessoas no mesmo espaço. O momento proibido na noite seguinte. O feitor pediu que Samuel verificasse um portão no extremo da fazenda. Isabela, curiosa, o seguiu. A lua iluminava o caminho, e o som dos grilos e sapos preenchia o ar. Enquanto ele ajustava a tranca, ela observava o movimento firme de suas mãos, a respiração constante. Quando ele se virou, ela estava mais perto do que deveria. Por um instante, nenhum dos dois falou. O mundo parecia preso naquele segundo. Samuel baixou o olhar, como se lembrasse das regras não ditas. Não devia estar aqui, menos murmurou. Eu sei, respondeu ela, mas não se moveu. O silêncio carregava algo que nem o vento conseguia dissipar. Ele deu um passo para trás, quebrando a tensão, e começou a andar de volta. Ela o seguiu, mas dessa vez sem pressa, absorvendo aquela estranha proximidade, aceitando a presença de volta ao galpão. Ela se sentou no chão ao lado dele, perto da fogueira. Não havia palavras, apenas o crepitar do fogo e o conforto silencioso de estarem próximos. Foi a primeira vez que ela não procurou um canto distante para dormir. O clima na fazenda mudou numa manhã abafada de verão. O duque enviara mensageiros para inspecionar os trabalhos e recolher parte da produção. Com eles, vieram também alguns criados do palácio, rostos conhecidos para Isabela. O burburinho se espalhou rápido. Os nobres queriam verificar se a punição da jovem Valmor estava sendo cumprida à risca. O olhar da criada entre os visitantes. Estava Helena, a criada que havia denunciado Isabela semanas antes. Seus olhos percorriam o pátio com malícia, como quem procurava novas histórias para espalhar no momento em que Isabela saiu do galpão carregando um cesto de roupas lavadas, tarefa que antes se recusava a fazer. Helena avulou, mas o que chamou a atenção não foi o cesto, e sim o fato de Samuel caminhar ao lado dela.
com uma proximidade que, para olhares treinados, dizia mais que simples convivência. Helena sorriu. Não era um sorriso de amizade, mas de quem pressente um novo escândalo prestes a florescer. Aprova naquela noite. Enquanto o feitor dormia, Isabela e Samuel sentaram-se perto da fogueira, dividindo um pedaço de pão. O silêncio entre eles não era mais desconfortável. Pelo contrário, Porecha intimou. Quando ela agradeceu baixinho, ele ergueu os olhos para ela. Você mudou, disse. Ou talvez só tenha deixado de fingir. Foi então que aconteceu. Um gesto rápido, quase instintivo. Isabela inclinou-se e encostou os lábios nos dele. Não foi um beijo demorado, mas também não foi um simples toque. Foi o bastante para acender algo que nenhum dos dois ousaria nomear. O que eles não sabiam era que, na sombra da porta, Helena observava tudo. O julgamentou na manhã seguinte. O Duque chegou de surpresa. Helena já havia contado o que vira, e as palavras ecoaram como açoite. A Virgem da Realeza beijou um escravo. O Duque, tomado de fúria, ordenou que Samuel fosse amarrado. O feitor obedeceu. Prendendo-o com cordas grossas, ele será vendido no próximo leilão. Antes que manche ainda mais o nome da família, menos disse o Duque. Cuspindo as palavras, Isabela tentou intervir. Pai, não foi ele quem? Cale-se. Interrompeu o Duque. Você já fez o suficiente para envergonhar todos nós. A separação, forçada, Samuel foi levado para um galpão trancado, vigiado por 2 homens armados. Isabela, impedida de se aproximar, passou a noite em claro, o coração pesado. Na manhã seguinte, o som dos cascos de cavalos anunciou a chegada dos mercadores, que levariam Samuel embora. Ela correu para a janela e viu quando ele, com as mãos amarradas, olhou para ela uma última vez. Não havia medo em seu olhar, menos apenas uma calma triste. Foi nesse instante que Isabela entendeu que não poderia permitir que aquele fosse o fim. Som da carroça que levava Samuel se afastando soou como um golpe final no peito de Isabela. Ela ficou imóvel por alguns segundos, sentindo o vazio crescer. Mas então, algo dentro dela se quebrou, ou talvez se libertasse. A Virgem da Realeza, criada para ser obediente, não existia mais. A decisão naquela tarde. Enquanto os guardas descansavam após o almoço, Isabela pegou um vestido simples de uma das trabalhadoras, amarrou o cabelo e saiu pela porteira lateral, misturando-se aos viajantes que seguiam pela estrada de terra. Ela sabia para onde Samuel estava sendo levado. A feira de escravos no povoado de San Lázaro. O calor era sufocante, mas ela não parou. Os pés doíam, as pernas queimavam, mas nada se comparava ao medo de chegar tarde demais. O reencontrou quando finalmente avistou o mercado. Já era fim de tarde. O local fervilhava de vozes, negociações e olhares ávidos. No centro, acorrentado a um poste, estava Samuel. Mesmo naquela situação, ele mantinha a postura ereta e o olhar firme. Isabela se aproximou, ignorando os olhares escandalizados. Eu vim te tirar daqui, disse, ofegante. Ele franziu o senho. Você não pode, posso e vou. O ato de desafio usando o anel de ouro que havia escondido na barra do vestido. Isabela se aproximou do comerciante e falou alto o suficiente para todos ouvirem. Compro este homem. O murmúrio foi imediato. Uma nobre comprando um escravo para si não era incomum, mas todos sabiam que o tom dela não era de propriedade, e sim de libertação. O comerciante, atraído pela chance de lucro, aceitou. Isabela entregou o anel, libertou as correntes de Samuel e diante de todos, pegou sua mão. A partir de agora, você não pertence a ninguém, nem a mim. A fuga, sabendo que o Duque enviaria homens para buscá-los, partiram antes do amanhecer. Caminharam por dias, atravessando rios e trilhas escondidas. Não falavam muito, não era necessário. O silêncio entre eles estava carregado de tudo o que não precisavam dizer. Uma noite, acamparam perto de uma colina. O céu estava claro, repleto de estrelas. Samuel olhou para ela. Você deixou tudo por minha causa, não sem nada, corrigiu Isabela, sorrindo. Só larguei o que nunca foi meu de verdade. Ele tocou o rosto dela com cuidado, como se ainda temesse quebrar algo precioso. Dessa vez, o beijo não foi rápido nem contido. Foi pleno, profundo, e parecia dissolver todas as fronteiras que o mundo havia imposto. O destino. Meses depois, encontraram abrigo numa pequena aldeia, longe dos domínios do Duque. Lá, Samuel trabalhava como carpinteiro. Isabela ajudava na escola local. Não havia títulos, brasões ou correntes, menos apenas 2 nomes simples e uma vida construída do zero. Certa noite, enquanto caminhavam pela beira do rio, Isabela disse: Sabe por que lutei por você? Por gratidão? Ele arriscou. Ela balançou a cabeça. Porque você me mostrou que a liberdade não é um presente que se recebe, é algo que se toma.
Eles pararam, olhando o reflexo da lua na água. E ali, sob o som suave da correnteza, Isabela soube que não era mais a virgem da realeza, nem ele o escravo. E, como se fosse um juramento, ela sussurrou: "Somos livres."